Boa tarde aí, pessoal. Então, essa aqui é a última aula, eu espero. E só para recapitular aquilo que foi feito nas últimas vezes, essa segunda parte foi reduzida de duas formas. Eu mostrei como são os graus de liberdade, expandindo naquela base de P barrado, epsilon. Depois fiz mais ou menos uma discussão bem simples, mais por cima, assim, do formalismo do plano de luz. A ideia agora é a gente retornar com a questão das duas formas e analisar o acoplamento com os féricos. E aqui eu vou fazer o uso de alguns resultados de outros cursos, que é as chamadas transformações de fórmula de Poisson, e ver como que a gente tira as duas formas acoplada do férico no limite não relativístico. E também algumas condições relativísticas. Então, só para a gente recapitular a ideia básica e fixar, a gente fazer uma comparação simples entre Maxwell e duas formas. Esse aqui é Maxwell. E aqui o campo das duas formas. Por exemplo, em Maxwell, o campo é amigo. Aqui o campo é um tensor antissimétrico. Menos. O tensor de intensidades, F'. Aqui o tensor de intensidades ele passa agora a ser uma três forma. No caso, conversão que eu utilizei é G mi kappa igual a mi kappa, e a contração de todos os índices, quer dizer, a permutação cíclica de todos os índices, mais mi kappa mi mais b igual a kappa vezes o B mi. Isso aqui é completamente assimétrico nos três índices. Esse é o análogo do tensor de intensidades de duas formas. A próxima questão é, em alguns casos você pode ter esse limite de gauge. Vamos colocar assim, a mi linha igual a mi mais o B alfa. E aqui a simetria de gauge, ao invés de ser um quadro escalar, vai ser um quadro vetor. A gente tem mi mini igual a b mini, aqui eu utilizei si, mais b mi si mi menos b mi si mi. Então, com isso a gente tem que o nosso f é invariante. F mi do campo linha é igual a F mi, e analogamente o nosso G do campo linha ele é igual ao G do campo B. Então seria invariante de gauge. No caso, aqui agora, especificando em 4 dimensões, você pode definir o dual. O F dual, a gente representa como tilde. O 2 fatorial, o símbolo de edifício aqui, mi, kappa lambda, F kappa lambda. Então, o dual do Fmi ele é um tensor de dois índices. Então, aparece explicitamente o epsilon de 4 dimensões aqui. Eu também posso definir o que é o dual do G. Então aqui eu utilizei tilde também. Então, G, tilde, mi. E aqui, como são dois índices, aparece 2 fatorial. No caso, já está a permutação com 3 índices, a gente define como
tensorial. Então seria epsilon mi kappa lambda contraído com o nosso G mi kappa lambda. Então vocês observam que o dual agora de matriz forma aparece um vetor, um quadrivetor, diferente do caso de Maxwell. Então, os acoplamentos que você gera com os ferros aqui pode ser diferente. Por exemplo, só colocando aqui uma vantagem. Por exemplo, o possível acoplamento com os ferros é você pegar o corrente tradicional, Si barrado, Mi, Si, essa é a corrente vetorial simples, e você pode acoplar com o nosso objetivo. E a analogia que se faz com o Maxwell. O Maxwell tem Si barrado, Mi, Si, acoplado com a Mi, para menos das constantes de acoplamento. Enquanto, nesse caso, o acoplamento é feito com o campo de gauge, esse aqui é feito com o tensor de intensidades, igual dele. Vão ser coisas diferentes aqui. Equação de campo, dmi, de março puro. E aqui também a equação que a gente utilizou no caso de uma duas formas pura. A gente trabalhou como igual a zero, mas você poderia pensar em colocar uma fonte aqui. E essa fonte seria tensorial. Por isso que muitas vezes, quando se discute duas formas, eles consideram que a duas formas podem intermediar a interação entre dramas, por causa que a corrente aqui aparece uma corrente tensorial. E a última questão seria as identidades de Bianchi. No caso, do Maxwell, você tem o F tilde, mini igual a zero. Isso aqui é uma identidade. Só substituir o F tilde aqui. Então, se você colocar F, vai ter duas derivadas. Se tem uma coisa que é simétrico, contraído com F que é simétrico. Então, sai identicamente nulo. E o análogo disso, para duas formas, a gente costuma colocar a mesma coisa, só que agora envolve o dual. No G. Mais ou menos aqui a gente tem essa comparação entre as duas premissas. Mas o mais importante destacar é o dual aqui é um tensor de segunda ordem, o dual aqui é um quadrivetor. As correntes que aparecem aqui, elas são correntes de quadrivetor, que são correntes tensoriais, e as equações da identidade de Bianchi são bem parecidas, as duas são os respectivos dual. Aqui novamente, se você substituir o G tilde aqui, você tem uma derivada dele, e aqui você tem uma outra derivada pela definição. Pela completa assimetria, você tem um tensor simétrico, contraído com um tensor antissimétrico vai dar zero. Agora o objetivo é decompor esse nosso campo DMI nas componentes e começar a tirar o que seria o campo análogo do campo elétrico, o análogo do campo magnético, assim por diante. Então o que a gente pega é
compõem B0I. Isso aqui eu vou chamar de um vetor VI. E a outra componente é um BJ. E esse, como é completamente assimétrico em IJ, eu utilizo um epsilon. E ele se fica em 3 dimensões. E aqui eu acoplei com o vetor K. Então, note que a gente consegue decompor o BI em 2 vetores, V e W. Em um vetor em 3 dimensões, você tem 3 graus de liberdade, spin. Então, aqui você tem spin, off-shell. Claro que no caso que a gente estudou aqui, o off-shell ele fica, esse spin é na verdade a derivada de um escalar. Então, o que eu faço agora é substituir essas decomposições no nosso G, para ver exatamente como que fica os nossos G0IJ e GIJK. Então, o primeiro que eu começo é o nosso G0IJ. Então, pela definição, seria D0 BJ mais DI BJ0 mais DJ B0I. Daí agora simplesmente substituir as definições. Então, tem o BJ, derivada zero é a derivada temporal, então seria epsilon e JK WK. Essa derivada I, ela é o gradiente componente I. A gente tem que tomar cuidado com a notação covariante e contravariante, mas o meio covariante é a componente do gradiente, então fica mais gradiente I vezes BJ0. Então ele é menos B0J menos BJ menos BJ mais gradiente J B0I VI. Então aqui a gente costuma definir esse nosso G0I chamei de essa definição. Aqui é o mesmo fator, né? J, K e K. Já vai ver que é mais conveniente fazer isso. Então, o que a gente tem é, pego essa expressão, tem G0IJ, substituo isso aqui e vou contrair com outro tensor. Tensor epsilon I J. Então fica epsilon I JK
vezes. Agora eu contraí tudo. Então fica epsilon, m, j, epsilon, i, jk, wk, mais epsilon, m, j, vezes gradiente i, sinal menos dij menos dj i. Só recordando, eu peguei essa definição, coloquei aqui e contraí com epsilon e j. Isso daqui, quando a gente tem a contração de dois índices iguais, então fica uma 2 delta m k. Vamos lá escrever isso. E aqui a gente tem que trabalhar. Aqui também da mesma coisa. Tá, aqui só para corrigir. Esqueci da derivada temporal. Só arrumar isso aqui. Fica a derivada temporal do lado. Tem epsilon e jk. Que é a contração com epsilon. Aqui novamente eu tenho a mesma coisa, tem mini j, jk, tá, fica 2 mk, derivada da wk. Isso aqui é completamente assimétrico. J, então eu posso, por redefinição de índices, mostrar que esse inteiro é igual a esse e aparece novamente o fator 2. Menos 2 epsilon e i, j. Cancelando já os supervisores. E esse aqui, M e J, M e J é como se fosse, nada mais é do que o produto, a componente M do produto vetorial. Então isso, para duas formas, é um análogo do máximo de energia do campo elétrico. Vou colocar assim.
G com aço campo elétrico é igual a menos tangente φ menos elevado temporal principalmente se coloca essa notação de um R pequeno. É uma análoga ao derivado temporal de um vetor, e aqui em vez de aparecer o gradiente, aparece uma rotacional dele. Por isso que foi conveniente já definir dessa maneira aqui para cancelar os fatores e ficar aparecendo. Então a gente obteve o primeiro resultado, que é o G0 e J. Agora, o próximo caso é analisar a situação em que o G é completamente espacial. Todos os índices são espaciais. Só apagar aqui. Seria o nosso G, I, J, K. DI, DJK mais DJ, DKI mais DK. Da mesma maneira que a gente fez essa definição, aqui a gente tem o epsilon, tem 3 índices, esse tensor tem 3 índices. Então é conveniente definir agora algo que seja instalado. Eu defini o G inteiro de alguma coisa instalada. A resposta é G, I, JK igual a epsilon I, JK. Eu tenho as mesmas propriedades de JK e JK. Aqui é completamente antissimétrico, aqui também. E a gente coloca aqui no campo B, que é o que vai trazer a dependência espaço-temporal. Com isso, posso desenvolver os dois lados. Isso eu conheço que eu vou definir. Ficaria epsilon JK vezes o campo B. Claro, já coloca B, porque é muito parecido com o campo R. E agora aparecem esses primeiros termos. DI, componente emergente, JK, que a gente definiu como completamente índices com I e J, é o epsilon como dado. Então aqui ficaria epsilon JK. Para facilitar, utilizei o índice de M lado B. O outro novamente, mais gradiente J epsilon K
derivada em K. Epsilon e Jm barra N. Então, você faz é pegar essa equação e contrair com. Eu tenho IJK livre. Eu vou contrair com IJK. Então, epsilon e JK. Contraído com epsilon e JK vezes B igual a isso daqui é 6 e o outro lado tem que desenvolver. Eu peguei esse primeiro lado. Agora seria epsilon e JK. Tem dois índices repetidos, o J e o K. Vai me dar 2, delta e M. Significa 2, delta e M. Quando eu contrair isso com isso daqui. Delta e M. E W M. Agora eu tenho a contração do epsilon e o JK com o KI. Então, a contração aqui em KI. Aqui eu posso colocar os índices. E também esse vai dar uma maneira mais simples que faz. Isso aqui, esse epsilon, a gente pode escrever ele assim de maneira. Colocando sempre esse pode ser escrito assim, ele é igual a K e J, daí eu tenho as contrações, os dois primeiros em KI, os dois primeiros em KI. 2 delta Jm. Vezes tangente J W. O último termo tem epsilon e Jm. JK. Então seria 1, 2, delta M. Delta e N no fundo esse termo nada mais é do que da gente não, quer dizer, o divergente aqui também JN tá? Esse fator 2 mais 4, 2 mais 2, 4 mais 2, 6 parcial desse fator 6. Você tem no final é que esse campo D que você definiu ele é igual ao divergente do dado. E isso é o que você
você interpreta como se fosse o campo magnético do caso de duas formas. Em vez de ser o rotacional, agora é o divergente. Bom, antes da gente começar o caso do acoplamento atmosférico, vamos só recordar alguns pequenos resultados de aulas anteriores. Bom, Alisson. Tá bom. Não fica aqui abaixo, né? Não, tá bem. Agora você, tá bem? Tá bom. Tá recordando? Tinha no fundo, são três casos principais. Na vida da Argentina 1, onde a gente colocou menos um sexto e ele está no quadrado. O que a gente mostrou é que com o shell, ou seja, utilizando as equações de movimento, utilizando a simetria de gauge, isso é equivalente a um spin zero de massa 1. Ou seja, é um fly body sem massa. Isso que a gente mostrou. Agora é importante ressaltar essa questão aqui, é um shell. Se você, por exemplo, calculasse o propagador B capa lambda, esse é o propagador. E levasse em conta isso em algum processo, por exemplo, um processo bem simples que eu escolhi aqui. Normalmente acontece no cálculo do processo de espalhamento, correção ao potencial de curva, por exemplo. E aqui troca B. Nessa troca, o campo ele não está on-shell, ele está off-shell. Então aqui, quando você tem, por exemplo, ferros interagindo, trocando B, esse campo trocado é off-shell. Então ele pode estar trocando outros graus de liberdade, de spin, por exemplo. E aqui entra a diferença. Isso aqui a gente não pode dizer que o cálculo desse processo não necessariamente é equivalente ao caso de Pythagora. Porque justamente o que entra aqui seria a representação off-shell. Esse campo off-shell pode ser diferente do Pythagora. Só porque isso aqui é importante, às vezes não fica muito claro nas discussões. Então é só colocando aqui, né? Esse carinha aqui é off-shell. Segundo que a gente mostrou, vou eliminar aqui a gradiente 2, menos um sexto.
quadrada. Ou seja, é o análogo da teoria de Todd. Você tem o mesmo termo aqui, só que agora você coloca o termo com massa. Meio de m quadrado de mínimo. Claro que esse termo quebra a simetria de Gauge, explicitamente. Essa parte aqui. E isso aqui eu não mostrei, mas eu deixei só o resultado. Dá para fazer com aqueles mesmos procedimentos que eu fiz nas aulas anteriores. Expandir o campo B naquela base e utilizando a equação de movimento e o análogo da posição subsidiária, mostrar que isso de fato é um spin, uma massa ainda. Esse é o caso. Você vai aqui. E o terceiro seria um lagrangiano, que você preserva a simetria de Gauge. Você tem duas simetrias de Gauge agora, através de um acoplamento topológico. Então, o terceiro, ele é o termo de máximo menos o raio quadrado mais um sexto de m capa, e aqui o termo de massa topológica mais raiz de 2 menos o mínimo a lambda a mi derivado o que se mostra é que nesse caso você também tem um spin massivo com simetria de Gauge. Na verdade, simetria. Uma simetria 1, assim 1, do campo A, e a simetria do campo B também. Separadamente, então do A no sentido que a linha I, do A da linha O, esse lagrangiano, quer dizer, a ação pode ficar invariante. E aqui com relação ao B. B linha mini. Então, nesses casos é que a gente tem. São basicamente os principais casos envolvendo a duas formas. Puro. Duas formas puras, sem massa, isso é equivalente a um escalar. Caso tipo próprio, é um spin massivo, mas é para Gauge. E caso que você preserva a simetria de Gauge, você tem um spin massivo. Então, feito isso, a gente agora pode começar a elaborar alguns acoplamentos com férmions.
aqui é a tradicional que você tem anteriormente. É você pegar a corrente vetorial, si barrado gama mi, si, e acoplar com o dual. G. O segundo é um acoplamento muito parecido, só que em vez de você acoplar com a corrente vetorial, você vai acoplar com a corrente pseudo-vetorial. Seria si barrado, gama si, gama mi, si, tio. Então, aqui eu não defini que aqueles vetores V e W são vetorial ou pseudo-vetorial. A princípio você pode escolher um dos dois e depois você definir o campo de maneira apropriada para preservar a unidade. Terceiro, bom, aqui os acoplamentos são feitos com o G dual, mas eu posso também fazer acoplamentos com o próprio campo. Por exemplo, si barrado, si mini, si vezes o nosso B mini. Só colocar assim, onde, porque sempre confundo o sinal, a menos de sinal pelo momento. Isso aqui sobre 4 é uma 3 spin. Comutador de gama mi com gama mi. Então esse aqui é um simétrico. Você coloca como B e simétrico. O outro caso é o equivalente disso, só que envolvendo também a matriz gama 5 com si gama mi. Então, esses em princípio são alguns acoplamentos que eu pensei. Talvez tenha mais, já consigo envolver. Quer dizer, pode envolver outros tipos de acoplamentos, só que com potências, por exemplo, G quadrado ou B quadrado. Esses são os casos mais simples. Bom, esses dois preservam a simetria de gauge. Já que o G é invariante, então você não vai quebrar a simetria de gauge nisso. Então você poderia, por exemplo, colocar uma conexão com L1, com L2, com L3. Eu estou colocando aqui L2 porque a princípio L2 quebra com gauge. Mas você poderia ter essa teoria aqui acoplada com o Higgs, pelo mecanismo de Higgs ganha massa. Então, a teoria começa com gauge, ganha massa e quebra gauge. Vou colocar esse componente assim. Como ganha massa, é um mecanismo. Normalmente, vai ver Higgs. Ganha massa e quebra gauge. O problema é você colocar uma teoria que a parte não interativa, a parte livre, respeita a gauge e depois você usa uma interação que quebra gauge. Isso seria um problema. Nesse caso, a gente começa com uma teoria teórica. Por ganha massa e quebra gauge. Então, a interação não é muitíssimo real. Para cuidar da gente. E esse outro caso aqui, como essas correntes não são conservadas, você teria quebra de gauge.
quarto. A princípio quero vender. E essa então aqui você poderia, por exemplo, já colocar como conexão com N2, já com o termo de massa. Uma vez que você não tem compromisso com a simetria de gauge, você já quebrou ela, então a quebra poderia gerar esses termos aqui também, que é com gauge. Só para a gente começar a ter uma ideia de como trabalhar com essas coisas. Então, o caso mais simples, que é agora que eu vou começar, é analisar esse acoplamento. Claro, dá para fazer os outros dados, mas por simplicidade eu escolhi fazer o mais simples, que é o da corrente vetorial. Então, antes disso, eu preciso fazer uma breve revisão mesmo das chamadas transformações de fluido no twist. Então, essa discussão ela foi. Eu fiz um curso nisso nas últimas atividades formativas. Verão, acho que foi nesse ano, não, acho que foi 2017 ou 2018. Um desses 2 anos eu dei um curso. O nome do curso era Efeitos Intrínsecos da Equação de Dirac. E nesse eu basicamente fiz toda a dedução das transformações de fundo de luz, de maneira bem didática. Então aqui o que eu vou fazer é, vou aproveitar os resultados desse curso, que no fundo é a fórmula geral, e com essa fórmula vou aplicar no caso de duas fórmulas. E vou ver apenas esse acoplamento aí. Então essa é a ideia. Mas antes eu preciso pelo menos passar alguns resultados essenciais para a gente conseguir trabalhar. Então, a ideia básica é, através de transformações unitárias aplicadas no Hamiltoniano, você consegue produzir esse Hamiltoniano numa expansão, muito parecida com uma expansão perturbativa, onde o parâmetro de perturbação é o inverso da massa de ferro. Você consegue, de maneira esquemática, pegar a sua Hamiltoniana e escrever a sua potência 1 sobre a massa elevada a zero, vezes algumas coisas aqui. Vai depender de cada caso que você escolhe. A potência de massa na zero, a potência teórica da massa, mais um sombrio quadrado, e assim por diante. Um sombrio puro, e aí vai. Ou seja, você expande a Hamiltoniana dessa ordem de termo de massa. Isso aqui é o que a gente conhece tradicionalmente como a chamada Hamiltoniana de Pauli. No
no caso eletromagnético. Em outros casos vai ter o Pauli para outras interações. E todo esse resto aqui seria as chamadas correções relativísticas. Então, a ideia que está por trás é a gente pegar a equação de Schiller e meter igual a H psi. Essa equação ela é equivalente. Vamos pegar a mesma equação, dt psi. Isso é equivalente. Vai fazer a mesma equação, só que transformado de uma unidade. Você pega ali, psiminha, H', psiminha, onde veio uma transformação na unidade. H menos S H menos IDT menos S. Ou seja, com essa transformação aumentada eu consigo mostrar que essas duas equações são equivalentes. Então eu posso escolher um S apropriado, fazer transformações da minha Hamiltoniana de modo a colocar nessas expansões aqui. E assim eu consigo enxergar rapidamente o que é relativístico, o que é não relativístico. Antes da gente fazer, é interessante isso. É conveniente a gente analisar a equação medida. Você pega a equação livre e já fazer aqui ela cortar, quer dizer, ela cortar no silicone menos 5 igual a 0. dt mais I gama I di menos M psi igual a 0. Então, multiplicando por gama 0 e usando gama 0 ao quadrado é identidade. Mas aqui eu vou definir beta coincide com gama 0 e também se define um alfa i como sendo gama 0 vezes gama i. Então, beta vezes gama i. Então, com isso leva essa equação, já que gama 0 ao quadrado é identidade, eu fico simplesmente I derivada temporal, que é a terapia, por conta do existir. Então fica I
palavra de psi igual. Quando eu multiplicar isso por gama zero, aparece gama zero e gama i. Gama zero e gama i. Com beta e gama i. Isso é o alfa i. Isso aqui é o nosso adjuntivo. Então ficaria alfa escalado operador do momento. E esse que eu jogo qualquer outro lado. E o outro seria multiplicar esse por beta por beta. Que é o gama zero. Passa por próximo, fica mais. Fica mais. Beta n vezes psi. Nessa passagem eu utilizei o nosso operador conjunto. Menos i conjunto. Com isso, o que a gente tem é a mais conhecida hamiltoniana do direito livre. É o nosso alfa escalar G. Mais beta n. Às vezes, alguns livros começam disso para chegar nisso. Porque a ideia é, conhecendo a hamiltoniana livre, eu posso fazer um acoplamento mínimo, por exemplo, no caso eletromagnético, do livre sair por caso interagente. Aqui eu vou colocar um resultado geral. Geral tem impressão como exemplo. Agora não fiz isso. Então isso aqui vale para qualquer hamiltoniano. E esse primeiro, com isso. É possível, no caso do spin zero, fazer umas modificações e também discutir a transformação de fluidos se for escalar. O resultado é que, no caso interagente, você sempre pode escrever a sua hamiltoniana como sendo o termo beta n mais o operador O mais o operador M, onde o O é chamado operador par no sentido em que ele satisfaz a relação beta O é igual a menos ao beta, ou seja, tem uma troca de sinal aqui. E o E é conhecido como operador par, e no caso ele não troca de sinal. Qualquer caso interagente você consegue marcar nessa expressão que está aí. Se a gente escolhe, por exemplo, a representação de giro, tem a representação de vai, mas se você está interessado em analisar
as questões não relativísticas, eu digo que costuma ser mais conveniente. Então, nesse caso, nosso verbo é igual a 0, ele fica sendo a identidade 0, 0, menos a identidade, o nosso gama i, ele é 0, menos sigma i 0, com isso, o nosso alfa i, que é beta, gama i, ele fica fora da diagonal sigma i. Sigma i 0. Depois a gente tem que a forma geral. Isso na apresentação do dia. Aqui independe da representação. Mas se a gente fixa no caso de Dirac, a gente tem que o nosso operador é, no caso geral, ele sempre vai ser uma coisa diagonal. Por exemplo, um A, um B, o resto é 0. E o nosso operador O, ele sempre vai ser algo fora da diagonal. Então eu coloquei base 0. Ou seja, eu conheço, eu pego a matriz arbitrária, eu sei quem é beta. E eu coloco aqui e vejo que esse vínculo vai me impor que nesse caso a forma da diagonal é 0, nesse caso a diagonal é nula. Ou seja, os termos de operador par vão ser sempre termos diagonais e de operador ímpar vai ser fora da diagonal. Isso é importante. Por isso, qualquer matriz M qualquer matriz ou qualquer operador que é da forma A, B, C, D, eu posso decompor ela em operador ímpar e operador par. É nesse sentido que qualquer termo de interação eu posso sempre escrever a minha comunicadora dessa forma aqui. Essa é a ideia de estar tratando dessa forma. Bom, então eu sei que eu sempre posso escrever comunicador dessa maneira. E a questão é, se eu começar, eu conheço a minha expressão inicial da comunicatoriana, ou seja, eu conheço o nosso H, eu quero obter o H'. Aí que está a dificuldade, que é que eu tenho que jogar o resultado. E no curso se mostra que escolhendo um determinado S, você sempre vai eliminando os operadores ímpares em uma certa ordem. Ou seja, se eu escolher um S, eu vou eliminar um operador ímpar naquela ordem, e se eu vou ficar com operadores pares. Operadores pares são diagonais. Em outras palavras, eu sempre consigo diagonalizar a newtoniana numa certa ordem. E essa ordem é você que escolhe. Se você pegar uma ordem 1 sobre n na 6, você vai fazer quase 7, acho, transformações unitárias. Então fica uma coisa meio complicada dependendo da ordem que você quer. Em geral, se para até 1 sobre n ao cubo. Então o resultado.
escolhemos, o nosso operador S está o quê? IS seja igual a beta sobre 2E. Por que isso é que está a charada? Com esse operador S, eu consigo eliminar o operador ímpar via transformação unitária em uma certa ordem que eu vou escolher. Normalmente eu subir meu cubo. Tem uma série de coisas mais técnicas envolvendo a separação de meio que é no Hausdorff. A gente vai utilizar, mas não vamos utilizar porque eu vou dar para o ponto. Escolhemos isso aqui para eliminar os operadores ímpares. Uma certa ordem de potência no sublinho. Se a gente elimina os operadores ímpares, só sobram os operadores pares. E, portanto, você obtém uma hamiltoniana. Se é só par, é só diagonal. Hamiltoniana. Diagonalizada nesta ordem. Ou seja, só com operadores pares. No caso livre fica trivial assim, reconhecer quem são os operadores. No caso livre, o nosso O, já que o alfa é fora da diagonal e aparecer alfa escalar P, então o operador é simplesmente alfa escalar P. E o operador par é zero. Recordando o nosso H livre seria alfa escalar P. Mais beta n. Ou seja, beta n, o operador alfa escalar P, então é zero. Esse é o caso livre. E aqui vem o resultado mais importante, que é o que onde eu queria chegar, que eu vou utilizar. Na verdade, aqui eu vou colocar o resultado da diagonalização até 1 sobre n ao cubo. Mas a gente vai aplicar até 1 sobre n quadrado. Então, aqui você tem a sua hamiltoniana diagonalizada. Já aplicada as transformações unitárias, tudo é beta n mais o operador par mais beta, o operador par ao quadrado sobre 2n menos o operador O na quarta potência e meu cubo menos 1 sobre 8
quadrado do comutador. O operador ó. É mais I ao ponto, onde esse ponto é derivada temporal, fecha o computador, mais menos beta 8m cubo vezes é mais I ao ponto ao quadrado mais menos colocar assim menos maior ou da ordem da potência 1 sobre 1004, que é a gente não está interessado nisso. Então esse é o resultado, é isso que vai ser um pouco mais difícil para mostrar em uma aula. Você tem mais um curso todo para chegar nessa expressão geral, partindo disso daqui e aplicando várias transformações unitárias. Acho que chega assim. Essa linguagem é 4 transformações unitárias para chegar nesse resultado. É só, note, né? Que O quadrado, que aparece aqui, O na 4. Os demais operadores que vêm esse daqui são todos pares. Vocês podem verificar. Por exemplo, se você pegar o operador O ao quadrado, ele vai trocar de posição com o vértice sem mudar de sinal. Fica para fazer isso em todos os casos. O que não é trivial é obter esse resultado aqui. Demora um pouquinho. Mas uma vez que você obtém o caso geral, agora é só aplicar isso para utilizar a fórmula, utilizar a receita para cada caso. Basta você reconhecer na tua teoria interagente quem é o operador ímpar e quem é o operador par. Vamos terminar aqui essa primeira parte. Caso eletromagnético. Se você tem a derivada do variante I, igual a I mais I, carga elétrica vezes o campo de digitador. Então, I igual a φ potencial escalar, potencial vetor. Então, com isso, eu tenho o nosso V, que é a precisão mínima, ele vai para o momento canônico generalizado, discussão delta por π, como sendo P menos QA
nosso IDT. Estou fazendo apenas aplicar a prescrição mínima para a componente espacial, isso daqui para a componente temporal, que tem IDT menos dφ. Com isso, que se tem, né? Eu conheço o caso livre. Então eu apenas aplicar o caso interagente. Só que esse negócio, né, do IDT psi igual a H psi. Então eu fazer essa prescrição aqui, o IDT tendendo a IDT menos que φ, é equivalente a somar o hamiltoniano por φ. Ou equivalentemente soma-se de φ ao hamiltoniano. Para a situação. Então o que a gente tem aqui, nosso hamiltoniano é igual a alfa escalar Q, colocar assim, eletromagnético menos QA mais delta M mais que φ. Ou seja, daqui você tem que o operador ímpar eletromagnético é alfa Q menos QA e o operador par eletromagnético é igual a Q. Bom, você conhece o operador par, conhece o operador ímpar, joga essas coisas aqui e obtém a expressão para Paula, que envolve esse ao quadrado sobre 2 ainda. Eu vou fazer para duas formas agora. E também as correções de um sobre quadrado e um sobre ao cubo, que seriam as correções relativísticas. Nos livros até se aplica essas correções relativísticas no átomo de hidrogênio. Para ver o que vai acontecer, quais são os níveis de energia. Então agora acho que é um momento interessante para dar uma pausa aí, né, Thiago? Não. A gente retoma com as duas formas. Valeu.